Vamos falar sobre 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que Pedro fala: antes cresçamos na graça e no conhecimento. Muita gente pensa que crescer na graça é poder, milagre, aquela coisa, ó, o fulano de tal é cheio da graça. Você vê que há poder, ele toca, o pessoal cai, o povo é curado, ele é cheio da graça, mas a graça não significa isso. Crescer na graça e no conhecimento, a graça é a praticidade do evangelho. A graça é quando você tem o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando você tem no seu caráter essas atitudes, você é um ser gracioso. Em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11, Tito fala que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, se manifestou para todos os homens, e a graça de Deus nos ensina a viver de maneira justa, piedosa, largando as obras mundanas, as obras da carne, e aguardando a bendita aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver na graça é a praticidade da palavra, a praticidade do evangelho. E não um tipo de poder ao fulano de estar cheio da graça. Não. Conhecemos que uma pessoa é de Deus não pelos seus dons, mas pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, 22, Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor... Não, a partir do versículo 15, que Jesus fala: acautelai-vos, tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. E Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis, pelas suas ações, pelo seu caráter. É o caráter que define as ações das pessoas. É o caráter que define a santidade da pessoa. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figo de abrolhos, assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo, e assim pelos seus frutos os conhecereis. E nem todo aquele que faz milagre, que diz Senhor, Senhor, que está falando de Jesus, de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e nós não expulsamos os demônios, e não fizemos muitos milagres? Jesus disse: e eu lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Então, muita gente pode expulsar demônio e fazer até milagres. Está cheio de dom espiritual. E nunca ter conhecido o Senhor. E naquele dia Jesus dizia: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a viver de maneira graciosa, de maneira piedosa. Se eu creio que eu fui perdoado por Deus, então por que eu não perdoo o meu próximo? Se eu não perdoar o meu próximo, isso indica que eu não creio que Deus perdoou a minha dívida impagável. Agora, quem crê que tem uma dívida impagável, ele perdoa o seu próximo. Então, graça de Deus, crescer na graça, é crescer nessa atitude, no fruto do Espírito, no amor, na alegria, na paz, na bondade, na justiça, na verdade. Justiça é quando você toma um livro e devolve, faz o que é justo, compra e paga, honra a sua palavra, é sincero, tem um bom caráter. Isso é justiça. Então, essa interpretação do pessoal que crescer na graça é crescer no poder, fazer milagre, essas coisas, não tem nada a ver com isso. O servo de Deus é reconhecido não pelo que ele faz em relação a dons espirituais, porque os dons espirituais vêm de Deus para o homem, mas ele é reconhecido pelo seu caráter, pelo fruto
que sai da vida dele, de dentro, ele é reconhecido pelo que ele é. Porque o fruto do Espírito, os frutos, o caráter é algo de você para Deus, é opcional, você escolhe. E os dons não, você pode nascer e Deus falar, como falou em Jeremias 1,5. Jeremias, antes de você ter nascido, eu já te conheci, e antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já te consagrei como profeta entre as nações. Então, você em si não escolhe esses tipos de dons, mas o caráter, o fruto é opcional, e os dons são irrevogáveis.